Olá, meus amados do YouTube. Paz e graça a todos vocês. Agradeço a todos que têm me acompanhado nesse estudo. Todas as quinta-feiras, que eu tenho colocado um vídeo lá. Vocês, quando eu abro meu amado e minha amada, quando eu entro nesse canal, quando eu abro este canal, que eu vejo esses inscritos aqui neste canal, eu não vejo seguidores, eu vejo pessoas libertas. Liberta dos cães gulosos, liberta dos lobos, liberta do engano, salva. Eu vejo pessoas salva. Salva de quê? Do espírito? Eu não vejo assim, porque salva do espírito, que é o espírito que vai voltar a Deus, você já veio do céu salvo. Mas salvo de quê então? Das unhas dos lobos, do engano, que tenta lhe enganar de todas as formas. O povo de Deus está sendo enganado de todas as formas dentro de uma chamada igreja, por esses cães gulosos que nunca se fartam. Meus amados, eu quero fazer uma pregação hoje, meia curta, não sei se vai dar, mas é a minha intenção, O plano de estudo de hoje, que nós vamos aprofundar, é a queda de Babilônia e o cumprimento profético. Vou repetir o nosso plano de estudo, a queda de Babilônia e o cumprimento profético. Então, para você me acompanhar nesse plano, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. No livro de Lucas, capítulo 21, Eu sei, eu tenho consciência que nem todos que vão ver esse vídeo vão entender. Eu tenho consciência disso. Por isso muita gente fica me criticando aí nessa página no YouTube, fazendo as perguntas desnecessárias, sem contexto. E às vezes eu respondo algumas, eu sempre tenho paciência de responder algumas, outras não vale nem a pena. Ou tem gente que faz comentário aqui que não vale nem a pena ser respondido. Então, meu amado, o que eu sinto por essas pessoas que criticam, que não entendeu da palavra, só sinto dó. Sinto muita dó delas, porque elas não ainda se libertaram, não ainda foram resgatadas. Porque você precisa, para entender o Evangelho de Cristo, você precisa ser resgatado por Ele. Então, meus amados, livro de Lucas. Esse livro é um evangelho sinônico da lei. Isso aqui não é evangelho de Cristo. Isso aqui não é Novo Testamento. Isso aqui é um evangelho sinônico da lei. Um evangelho que conta, narra as coisas decorrentes da lei. Esse evangelho, ele não narra as coisas decorrentes do ressuscitamento de Jesus de Nazaré, do Cristo, Então, é preciso nós entendermos isso. Se nós não entendermos isso, vamos perder o nosso tempo. E não vamos ser libertos. Precisamos ser resgatados. Cristo precisa resgatar você. Se você não entendeu, infelizmente, quando eu vejo uma pessoa criticando, fazendo pergunta que não está alinhado com o Novo Testamento, eu já vejo essa pessoa, infelizmente, ela ainda não foi liberta, não foi resgatada. Lucas, capítulo 21, versículo 20. Nós vamos ler até o 22. Vamos ler o 21, vamos ler o 20, 21 e 22. Então, capítulo 21, versículo 20, diz da seguinte forma: Quando, porém, eu quero que você abra a sua Bíblia
Mas o mais importante, abra o seu entendimento, abra o seu raciocínio. Quando, porém, vires Jerusalém sitiada de exército, sabei. Essas palavras foi de Jesus de Nazaré nos dias da sua carne. Então, ele falou isso para os judeus. Quando, porém, esse era um sinal que era o fim de tudo. Era um dos sinais, era um dos sinais. Que quando o povo visse isso aqui, então a vinda dele estava próxima. Então, meu amado e minha amada, eu vou apresentar também desde o começo, para não esquecer. Se você não entendeu isso que nós vamos ler aqui, ó, por exemplo, esse versículo 21, ou 20, né? Quando, porém, vires Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a devastação de Jerusalém. Aí você quer entender melhor, se você não entendeu na Bíblia, porque ali a Bíblia, isso aqui é uma profecia. Profecias são coisas que não aconteceu, vai acontecer. E a igreja de Cristo, por não entender que isso já aconteceu, aí está aí, ó, esperando Jesus vir sobre as nuvens. Mas você quer entender melhor, você lê isso aqui e acha que Jerusalém não foi sitiada ainda, que Jerusalém não foi destruída, que era um dos sinais da sua volta, dos sinais da sua volta, eu aconselho você a ler esse livro. Adquira um livro desse por aí. Você vai encontrar, que eu encontrei. Você vai encontrar. Ou você pode adquirir um deste aqui. Você vai entender tudo. Se você não crê no que eu estou lendo aqui, dizer que a Bíblia é mentirosa, porque se Jesus não voltou, a mentira já começou aqui. Porque Jerusalém foi sitiada, Jerusalém foi tocada a fogo. Então tá aqui, já no versículo 20. Quando vires, vamos ler de novo. Quando vires, quando porém vires Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. E era um sinal da volta dele. Versículo 21. Então, os que estiverem na Judeia, você vê, meu amado e minha amada, que o epicênio, como é que chama? O epicênio do fim aqui que se trata estes evangelhos aqui, era Jerusalém. Não era o fim do mundo que nem a igreja, os evangélicos pregam, os pastores pregam às igrejas, seu entendimento acredita em tudo que os pastores pregam. Nós estamos vendo aqui que o epicentro de tudo isso aqui era Jerusalém. Era Jerusalém. Se estiverem na Judéia, fuja. Então, meu amado, se o mundo ia acabar, que nem as igrejas pregam, os evangélicos crêem, do que adiantaria fugir da Judéia? Do que adiantaria? Então isso não está muito bem claro que era Jerusalém, aqui está se tratando da terra de Israel, do povo de Israel. Não é de mais ninguém, só deles. Isso aqui está dizendo, essas profecias, quando vocês virem isto. E a igreja, como o resto da Bíblia não conta que isso veio, é aqueles livros que vão contar. Aí como a igreja nem sequer a Bíblia eles lêem, então aí esperando o fim do mundo. Mas o fim está claro que era Jerusalém. Era Israel, a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém. Estiverem na Judéia, fuja para os montes
mais longe, fujam para mais longe, né? Para os montes. Os que se encontram dentro da cidade de Jerusalém, né? Dentro da cidade, retire-se. Então, o que Jesus está falando aqui, pregando isso aqui? Ele está pregando para o povo sair. Olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada, quem estiver na Judéia, fuja. Quem estiver dentro da cidade de Jerusalém, que Jerusalém era cercada, era toda murada, um muro altíssimo, uma fortaleza. Então o que ele está dizendo? Quem estiver aqui dentro, fuja. Se puder fugir, fuja. Então você vê claramente que não se tratava de fim de mundo. Era o mundo de quem? Deles que ia acabar. Jerusalém, o templo em Jerusalém, era o mundo do povo judeu. O povo judeu não sabia mais viver sem o templo. Então era o mundo deles. Então o templo sendo derrubado para os judeus, acabou o mundo. E era a profecia, estava se tratando disso aqui. Está bem claro. E o povo esperando, Jesus vindo nas nuvens, para o mundo vai acabar. Isso aqui eram os sinais que ia acontecer para a volta dele. Está bem claro ou não está? Tá. Os que se encontram dentro da cidade, retire-se. Como se o mundo fosse acabar, adiantava você sair dentro de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Se ia adiantar, se o mundo ia acabar. Retire-se. E os que estiverem nos campos, não entre nela, não entre em Jerusalém. Você que está nos campos, fique lá. Quando vocês ouvirem falar que Jerusalém foi sitiada e você está trabalhando nos campos, não volte para Jerusalém. Fique para lá, não volte. Não entre nela. Vamos ler o 22? Vamos até o 22. Porque estas coisas, aliás, porque estes dias, presta atenção, porque estes dias que Jerusalém foi sitiada, são de vingança para se cumprir, vou repetir, para se cumprir tudo. É tudo ou é um pouquinho? Aqui está dizendo que é tudo. Quando Jerusalém for sitiada, vocês se preparem, porque está nas vésperas de se cumprir tudo. Tudo é tudo, meus amados. Tudo o que está escrito. O que está escrito aonde? Nas profecias. Era isto ou não era isto que está escrito nas profecias? E o que ele está falando aqui? Quando vocês virem Jerusalém sitiada de exército, que você vai entender, quando você lê isso aqui, né? Você vai entender. Está o fim. É o fim. Então, meus amados, aqui está o cumprimento das profecias. Abra sua Bíblia em Apocalipse, né? Agora nós vamos ver essas profecias aqui, mais profecia no Apocalipse de João, né? E João, qual era as profecias de João, né? Ali que nós lemos foi as profecias de Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Aí vem João, né? Jesus profetizou, agora vem João. João, agora, né? Depois destas coisas, que coisas? Será que você vai perguntar que coisas? Jerusalém ser sitiada. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo. João, eu já estou cansado de falar isso. João não pregava graça. João pregava a lei. Na lei, no ministério da lei, no ministério de Moisés, quem ministrava? Anjo.
Então João não podia ver outra coisa. João tinha que ver o quê? Anjo. Porque ele pregava a lei. E até porque também a lei não tinha acabado. Tanto é que ele pregava. João pregava, Pedro pregava, Tiago pregava. Todos eles pregavam a lei. A lei não tinha acabado ainda. Ela foi dada início. No fim dela foi dado início na cruz. Mas o fim não. Foi dado o início. Na cruz foi o início. Mas não foi o fim. Então a lei existia. E na lei, quem ministrava na lei? Anjos. Era isso que João estava vendo. Anjo. Anjo é um mensageiro. Sim, eu estou sendo um anjo, um mensageiro. Estou lendo essa mensagem para vocês. Que tinha, um outro anjo, que tinha grande autoridade. E a terra, essa terra aqui, não é Brasil, não é Portugal, não é o Japão. Que terra que é? Israel. A terra que eles viviam, a terra dos judeus. E a terra se iluminou com a sua glória. Agora vamos mastigar um pouco, né? Nós lemos, agora precisamos mastigar. Comemos, né? Põemos na boca, agora vamos mastigar. Para não engolir inteiro. Porque o que está acontecendo nas religiões, por aí, em todas elas, é que eles estão pondo na boca, mas estão engolindo inteiro. Né? Depois destas coisas, João dizendo, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, um mensageiro, que tinha, eu quero que você preste atenção, que tinha grande autoridade. Grande autoridade, não era só isso. Grande autoridade. E a terra, preste atenção na palavra-chave, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, anjo, que é um mensageiro, nenhum anjo, nem no céu, nem sobre a face da terra, pode ter glória. Quem é o único que tem glória? O Cristo ressuscitado. Então, o Cristo, que é o próprio Deus, nós estamos falando do próprio Deus, que desceu sobre a terra, era isso que João estava vendo. Desceu sobre a terra, se encarnou num corpo, se fez carne, né, que na Bíblia diz, se fez carne, e iluminou a terra. A terra de quem? Brasil? Não, iluminou a terra de Israel. Iluminou com a sua glória. Versículo 2, vamos ler. Não, era só o mesmo por enquanto, né? Bem, aqui João vai explicar, né? Ele vai entrar, vai se aprofundar, né? E iluminou a terra. O povo de Israel, João, Jesus e o apóstolo João, ele se referiu à Babilônia. A Babilônia, é isso que os crentes batalham nisso aí, né? Porque fala Babilônia, que Roma é a Babilônia, não sei o que não sei o que é a Babilônia, não sei o que, o Papa é a besta. Mas a Babilônia que João estava fazendo um paralelo, João estava fazendo um paralelo da Babilônia antiga. E João estava fazendo um paralelo, estava fazendo uma comparação. Né? E até eu já expliquei quinta-feira, se você viu o vídeo quinta-feira, você já sabe quem eu vou falar. Não é nem surpresa, você já sabe quem eu vou falar. Porque nós vamos fazer aqui, nós vamos ler nesse plano de estudo aqui, nós vamos achar uma leitura de Babilônia, da antiga Babilônia passada, lá de Jeremias e do profeta Isaías, vezes Jerusalém. Então, o que João vai fazer é um paralelo. Você precisa entender isto. Que João, quando ele vai se referir aqui, ele vai comparar Jerusalém com a Babilônia antiga. Né? Ambas, tanto a Jerusalém antiga, que foi destruída
por causa da sua prostituição, Jerusalém também ela tinha sido julgada e ia ser destruída também. E era isso que João estava comparando, né? Tanto a Babilônia como a Jerusalém estavam com passados iguais. Prostituição. Jerusalém do passado, ela se prostituiu com as suas imagens, com seus ídolos. A Jerusalém de Israel, ela tinha se prostituído e estava se prostituindo ainda com os reis. Fazendo era o rei, eram seus senhores. Eles tinham esquecido de Deus, né? Tinham esquecido, tinham se prostituído, né? E isso já veio dele lá atrás. Toda essa condenação do povo de Israel começou aonde? Na descida do Egito. Tá vendo? Você tem que voltar bem atrás para você entender. Foi pela descida do Egito, o povo de Israel. Quando a Bíblia fala Israel, não está falando exatamente do país de Israel. Está falando do povo de Jacó, que Deus trocou o nome dele para Israel. Então era o povo de Israel, quer dizer, povo de Jacó, que se multiplicaram. Mas as suas prostituição, que começou na casa de Jacó, quando ele estava em Canaã ainda, antes de descerem para o Egito, os filhos de Jacó chifraram o próprio pai. Então a condenação começou aí. E Deus jogou eles para o Egito, para eles sofrerem lá por muito tempo. Depois ele ia resgatar, ia voltar, tentar que eles tomassem posse das bênçãos, vivessem como povo de Deus, mas não conseguiram. Foram levantando rei, desprezaram Deus, foram levantando reis, tudo. E nunca deixaram, se trocaram, estavam se prostituindo com os reis da terra. Agora Jerusalém estava se prostituindo com os reis da terra. E João estava vendo isso nessa visão dele, né? E para você ver que João estava fazendo uma comparação, estava fazendo um paralelo da Babilônia passada. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Nós vamos ver que João não estava profetizando essas coisas que está escrito, né? Nós ainda vamos passar por aí, você tenha calma. João estava fazendo um paralelo. Mas quem era a Babilônia que ia ser destruída era Jerusalém. João estava falando de um paralelo da Jerusalém que foi destruída há mais de 500 anos atrás, né? Tempo de Jeremias, o povo lá. Depois ainda veio Daniel. Só do profeta Daniel, que foi um dos últimos profetas, já tinha se passado, até chegou em Jerusalém, chegou o tempo de Jesus, já tinha passado 500 e tantos anos, que eu acho que não me engano 530 anos. Mas a Babilônia foi destruída antes, né? No tempo de Jeremias. Então, Jeremias, ele vai explicar no capítulo 43, Jeremias vai explicar o que aconteceu. Jeremias aqui está falando, Jeremias aqui, que não, os crentes diz que Roma, coisa nenhuma. Jeremias aqui está falando da Babilônia que foi destruída. E João está fazendo um paralelo. No versículo 1 até o 3 só. Você pode ler depois. Então, o homem me levou. Aqui é Jeremias. Ele vai tratar da Babilônia que foi destruída. Então o homem me levou à porta. A porta que olha para o oriente. E eis que do caminho, os crentes misturam tudo isso aqui, por isso estão perdidinhos. Estão perdidos. Eis que do caminho do oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como ruído. Você vê que é isso que João lê lá. É isso que João profetiza. Que na verdade ele não estava profetizando. Ele estava pegando daqui, a história daqui, ó. Do que Jeremias profetizou para a Babilônia,
O João, lá da época, estava profetizando para Israel, para Jerusalém. A voz e a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. O ruído, quando a Bíblia fala de águas, está falando de gente. É como voz de muita gente. O ruído de muitas águas. E a terra de Israel. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. 3. O aspecto da visão que tive era como o da visão que tivera o aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tive quando destruí, você vê que o anjo que estava, esse anjo aqui que está falando com Jeremias, que também que estamos entendendo quem era o anjo que estava falando com Jeremias aqui, o próprio Deus. O próprio Deus estava falando com ele, com Jeremias. Pode estar falando que eu destruí. Jeremias destruiu alguma coisa? Não. Que eu destruí a cidade, E era as visões como a que tive junto ao rio Quebar. E me prostrei o rosto em terra. Vamos ler até o versículo 3. E me prostrei o versículo terra. Então aí já vai começar o versículo 4 e vai explicar o que Deus falou através do profeta Ezequiel contra a Babilônia antiga. Nada a ver o que Ezequiel profetizou aqui, que Deus falou através da boca de Ezequiel aqui, não tem nada a ver com Jerusalém. Não tem nada a ver com o que o apóstolo João estava profetizando. João estava repetindo as palavras do profeta Ezequiel. Estava fazendo um paralelo, porque era a linguagem dos judeus. Então a mesma linguagem que o profeta Ezequiel usou contra a Babilônia era a mesma linguagem que João, no momento lá, estava passando para Jerusalém. E nós vamos ver isso muito mais bem claro se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus. Livro de Mateus, outro evangelho sinônimo. No livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo... Meus amados, nós não podemos esquecer, quando nós estamos tentando entrar na mente dos judeus, nós não podemos esquecer da linguagem deles, a linguagem de figura que eles usavam. E o profeta Ezequiel tinha essa linguagem de figura, ele era um judeu, e João a mesma coisa. Era uma linguagem de figura, que assim como o profeta Ezequiel usou, João também estava usando. Mateus capítulo 12, versículo 43. Nós vamos ler até o 45. É só para você ter uma ligeira ideia da linguagem do povo judeu daquela época, até porque naquela época o povo não tinha um estudo, eram pouquíssimas pessoas que tinham estudo, então eles usavam muita linguagem de figura. Você pode ver que depois de 2000 anos, em nosso meio social, aonde você vê linguagem de figura, onde mais você vê linguagem de figura? Em quem não estudou. Então vamos ver o que Mateus estava falando aqui, no livro de Mateus 43, capítulo 12, versículo 43 de Mateus. Não, só para nós termos uma ligeira ideia, é só uma pequena passagem da linguagem dos judeus e dos costumes deles. Nós não podemos esquecer disso. E não trazer para os nossos dias de hoje, que não tem nada a ver com nós.
Quando o espírito imundo, é isso que se usa dentro das religiões, quando o espírito imundo sai do homem para lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Vamos parar um pouquinho aqui. O espírito imundo, qual era os costumes dos judeus, dos sacerdotes, principalmente, né? O que eles faziam quando se ajuntava o povo para fazer sacrifício pelos pecados? Eles pegavam dois bodes, um matava, pegava aquele sangue, espargia sobre o povo, e o outro, você vê aqui, ó, isso eram os costumes dos judeus, era assim que eles faziam, e é da onde saiu isso aqui, ó, o espírito imundo, porque eles quando se fazia esses rituais, por quê? Porque eles viam que o povo já estava imundo, precisava de um ritual desse. Aí o que fazia? Pegava um bode, dois bodes, matava um, expigia o sangue sobre o povo. Costume para perdão. Você vê que eles estavam totalmente fora de Deus. Deus não mandou eles fazer isso. Costumes deles que eles aprenderam sei lá onde. Né? Pegava o bode, matava o bode, expigia o sangue sobre o povo. E o outro bode, o sacerdote ponhava a mão sobre o bode. O que se faz dentro das igrejas? O pastor põe a mão sobre as pessoas. Então, os costumes dos judeus, aí o sacerdote ponhava a mão sobre a cabeça do bode e fazia aqueles rituais lá, né? E pegava aquele bode, né? Segundo os costumes deles, a crença deles, que depois que o sacerdote ponhasse a mão sobre a cabeça do bode, os pecados, espíritos imundos daquele povo ia para sobre o bode. Aí eles pegavam esse bode e soltavam onde? Ia soltar ele longe, no deserto, longe, para que ele não voltasse. É da onde eles tiram aquilo que se pega dentro da igreja. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, o bode. Estou lendo isso aqui para você entender os costumes dos judeus, o que eles faziam, e é da onde eles tiram isso de dizer que quando o espírito imundo, você sabe, né? E quando o espírito imundo sai do homem, que não acha repouso e volta, vê a casa varrida, ele entra com mais 7, eles tiram daqui. Mas qual é o relato daqui? Esse aqui ele chamava o bode Zazeu, né? Tinha um nome, Zazeu. Zazeu era o nome do bode que ia para o deserto, com os espíritos imundos do povo. Era o bode Zazeu. Nós estamos lendo aqui, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Versículo 44. Por isso diz: voltarei. E nós vamos ver isso aqui em Jerusalém. Da profecia de Jesus contra Jerusalém. Né? Por isso diz: voltarei para a minha casa, onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. 45. Vamos ler o 45? Mateus, né? Vamos ler 45. 45. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos. Por que ele levava outros 7 espíritos? Porque não era o costume dos judeus? Soltava esse bode Zazeu, que recebia o nome de Zazeu, lá no deserto. Não encontrou lá lugar para posar, ele tentava voltar para o povo. Era assim, era isso que eles pensavam, a crença deles era assim. Essa era a crença deles. Mas nós podemos adotar essa crença
A igreja de Cristo pode adotar essa crença? Não pode, mas de jeito e qualidade. Habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também, aí vem a bomba. Porque ele está fazendo o quê aqui? Essas palavras foram de Jesus também, né? Ele estava pregando para o povo. Então, ele fez este paralelo. Do jeito que João fez o paralelo de Ezequiel, né? De Ezequiel, Jesus estava fazendo o paralelo dos costumes do povo judeu, dos sacerdotes. Fazia isso. Aí, quando ele fez o paralelo, ele disse o que agora? Assim também acontecerá a esta. Você vê que ele fez um paralelo, né? E diz assim também acontecerá a esta geração perversa. Esta geração que ele está falando, esta geração, se referindo a quem? A geração deles, que eles viviam. Aqui não está escrito, assim também acontecerá às futuras gerações. Meus amados, para que fazer 5 anos de teologia para pregar essas heresias para a igreja? Para quê? Por que eles não aproveitaram o estudo deles e pregam a verdade para a igreja e libertam a igreja de uma vez por todas? Mas não, isso eles não querem. Porque se eles libertar a igreja, e o cofre? Como é que fica o cofre? Vazio. E isso eles não querem. Então é melhor dizer que o espírito imundo vai voltar para a casa dele, né? E o estado daquela pessoa vai ser pior, 7 vezes pior. Mas o que eram os costumes aqui? De quem era? Dos judeus. Que vivia num costume errado. E Jesus estava alertando, olha, isso que vocês fazem com o bode, assim também vai acontecer com vocês na queda de Jerusalém, que vai ficar vazia. E você quer entender mais isso aqui? Então, vamos ler, abra sua Bíblia de novo em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse 18. Nós lemos Apocalipse 18, versículo 1, não foi? Agora vamos ler do 2 até o 8. No versículo 2 diz: Então exclamou com potente voz, né, com alta voz, dependendo da tradução da sua Bíblia, está em alta voz, com grande voz. Exclamou com potente voz, dizendo, João, agora aqui, quem é que está falando aqui? João no paralelo da antiga Babilônia, né, do que o profeta Ezequiel falou, profetizou para a antiga Babilônia. E João agora está fazendo este paralelo de novo. Aí. Então, exclamou com potente voz, dizendo, caiu. João vendo, né? Caiu a grande Babilônia. Que, aliás, essa palavra aqui, caiu, não era bem, eu acho que não era bem de João, era do anjo que ele estava vendo. Era o anjo que estava falando para ele. Né? Caiu a grande Babilônia. Você vê que lá atrás, na Babilônia de Ezequiel, era uma simples Babilônia. Da Babilônia, o profeta Ezequiel estava falando. Uma Babilônia, a Babilônia. Aqui era a grande Babilônia. Está fazendo a comparação, que segundo a comparação aqui, ele já se achava Israel, Israel, o povo de Israel, a cidade de Jerusalém, estava mais numa grande prostituição pior do que a Babilônia antiga. E o anjo dizendo aqui, ó, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Desculpa, é isso mesmo. Se tornou morada de demônio, covil
de toda espécie de gênero de ave imunda e detestável. Foi abandonado, foi posto a fogo, Babilônia acabou. Vieram edificar, essa aqui era a Babilônia de Deus, essa aqui era Jerusalém de Deus, da antiga Jerusalém. Aqui formaram agora a Jerusalém do homem, o homem levantou, reconstruiu a Babilônia, né? Aí tem uma nova Jerusalém aí, ó, mas o homem construiu, não tem nada a ver com Deus. Essa Jerusalém que tem hoje, aí, que os crentes, os pastores vão para lá, fazer campanha para levar pedido seu para lá, não tem nada a ver com Deus. A Babilônia que Deus tinha, a Jerusalém de Deus era a Jerusalém que pegou fogo. E a nova Jerusalém de Deus hoje somos nós. Nós somos a nova Jerusalém de Deus. Espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. 3. Pois todas as nações têm bebido do seu vinho. Todas as nações. Era a época de festa, as nações todas descia para Jerusalém. Se prostituía ali juntos com os sacerdotes, sem saber, mas se prostituía. Por quê? Eles tinham esquecido de Deus, que existia um Deus, que eles não precisavam de rei, não precisavam de nada. As nações têm bebido do seu vinho, do seu furor e da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, os reis de Israel. Que você vai ler tudo aqui, ó. Quem era os reis, quem era tudo. Os reis da terra. Também os moradores da terra se enriqueceram. Se enriqueceram. É o que se prega riqueza dentro dessas chamadas igrejas aí. As igrejas que se chama de Cristo, você vê, aí você tira a comparação, está em grande prostituição, buscando riqueza, fazendo de homem seu ídolo. Que meu pastor é meu pai da fé. Seu pai da fé é Cristo. E está aí, uma igreja toda em prostituição. Vamos terminar que o vídeo está já cortando. Mercadores da terra e enriqueceram à custa da sua luxúria. E os pastores estão enriquecendo aí às custas do povo de Deus. Ouve outra vez os céus dizendo: retirai, povo meu, dela. Retirai, povo meu, dela. Retirai, povo. Sai dessas canil aí, desses açarpão aí, que está te roubando o seu dinheiro e escondendo Deus de você. Eles fazem você desconhecer Deus. Eles fazem você conhecer Deus só por ouvir falar. Mas eles não apresentam Deus para vocês, só por ouvir falar. Dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplice de seus pecados. Não seres cúmplice dos seus pecados. Todos seus pecados. E para não participares dos seus flagelos. A cidade de Jerusalém, João estava profetizando aqui, ia ser destruída e estava às portas. Estava às portas. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, né? Mataram os profetas, mataram o próprio Jesus, né? Dai-lhe retribuição
como também ela retribuiu, pagai-me. Você vê que estava condenado, Jerusalém estava condenada, só faltava vir a execução do castigo, né? Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Versículo 7, vamos ler? Vamos, versículo 7. Versículo 7. Quando a si mesma se glorificou, e viveu em luxúria. Jerusalém era luxúria. Ele se glorificava de Jerusalém. As nações desciam para lá. Então, a glória entre eles lá era demasiadamente. A luxúria deles, em igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha. Jerusalém, rainha, estava sentada. Jerusalém, no meio dos povos de reis, né? Sentada como rainha. Viúva não sou, portanto, nunca hei de ver. E para nós encurtar o nosso aqui que estou vendo a hora aí, apagar o vídeo, para encurtar, abra rapidão, vá lá no versículo 29, né, para encurtar um pouco. No versículo 29, que diz, aqui, cadê, meu Deus? Versículo 29, isso mesmo? Versículo 29, do versículo 18, isso eu me perdi aqui. 29, não, acho que eu me perdi, era outro versículo aqui, eu li em outro lugar. Aqui. Mas esquece o versículo 29 então, que eu não sei onde eu marquei esse 29 aqui. 29, se no capítulo 18 não tem versículo 29. Então eu li em outro lugar isso aqui. Mas era só um versículo só. E tudo isso aconteceu quando? Você leu os livros. Após os anos 70. Então tudo que foi deixado de relatar na Bíblia, porque nenhum livro da Bíblia foi escrito depois do ano 70, aqui relata. E aí você vai entender. E para nós aprofundar só mais um pouquinho, então você já entendeu, né, que João estava fazendo um paralelo da Babilônia antiga, vezes a grande Babilônia, que era Jerusalém, que estava numa grande prostituição. Isso era que João estava fazendo, este paralelo. Porque em Isaías, bem, meus amados, esse vídeo cortar, você me perdoe aí, mas em Isaías capítulo 47, eu preciso arrumar um aparelho que grave bem mais tempo. No versículo 47, capítulo 5, versículo 5, vamos tentar ler até o 9, vou ler um pouco meu rápido. Você vê o paralelo, nós estamos lendo aqui, você já entendeu que era Jerusalém e que caiu, lê os livros lá que você vai entender que se tratava da Babilônia, a grande Babilônia, era Jerusalém e que ela caiu, e acabou, e era a volta de Cristo, era a volta de Jesus de Nazaré. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha. Só para você tirar uma ideia, essa profecia de Isaías falando contra a Babilônia antiga, né? Aí João estava, tudo isso ia se repetir em Jerusalém, na grande Babilônia que era Jerusalém, né? Você vê o que acontecia com a prostituição. Veja aqui, no versículo 5, 47, versículo 5. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora
de reino. Nunca mais. Foi assim que aqui está se falando da Babilônia antiga. E aconteceu, nunca mais ia ser também a Jerusalém. Senhora de reino, né? 6. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e entreguei na tua mão, porém não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o seu jugo. 7. E disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não tornaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. 8. Ouve isto, pois tu que és nada, ou tu que és dada a prazeres e que habitas segura, Jerusalém era morada, habita segura, que diz contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. Além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, nem conhecerei a perda dos filhos de Israel. Ela está dizendo que nem ia conhecer, mas morreram tudo. As perdas de filhos. 9. Vamos ler até o 9. Mas ambas estas coisas virão. Sobre ti, num momento, no mesmo dia, perder-lhe os filhos e viuvez virão em seio, né? Em seio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Aí vai contar o resto da história. Então, a filha aqui seria que eu acho que era exatamente o que eu queria ler. Eu preciso achar, talvez eu ainda pregue numa outra pregação, enfie esse versículo aqui em uma outra pregação posterior a essa, talvez quinta-feira. Que nós deixamos de ler da filha aqui que nós lemos do Apocalipse 18 ao 7, foi equiparado a filha do sacerdote, quando se prostituía, era queimada. Esses são os costumes deles. E o profeta dizendo que a filha e a Israel estava se prostituindo, ia ser queimada. E foi queimada. Era esse ponto que eu queria chegar, apesar que eu não marquei bem esse 20. Eu pensei que era no capítulo 18, mas eu não achei esse versículo no capítulo 18. Preciso achar depois. Foi queimada, né? Como as filhas do sacerdote, quando se prostituía, era queimada no fogo. Jerusalém, a profecia está dizendo que ia ser queimada também no fogo, e foi queimada no dia 29 de agosto do ano 70. Bem, aí Jerusalém, acho que nós não lemos, foi aqui acho que nós passou esse versículo 29, acho que era de Jeremias aqui. Levítico, se não é o livro Levítico, a passagem de Levítico, abre só abrir o Levítico. Não, tá pra trás, tá só na frente. Levítico, aqui ó. Levítico no capítulo 21.
Levítico 21, no versículo 9, aí diz aqui, acho que era isso que eu queria ler para você, no 21, 9, diz aqui, ó, era isso, esse versículo 9 eu não sei porque eu notei aqui ainda não, esse versículo 29, ainda vou procurar depois. Se a filha de um sacerdote se desonra, ou seja, se prostitui, se desonra, prostituindo-se, profana a seu pai, será queimada. Jerusalém se prostituiu, profanando Deus, foi queimada. E eu vejo assim as igrejas chamadas de Cristo, se prostituindo com deuses que não é Deus, porque Jesus de Nazaré nunca foi Deus, ele foi o Filho de Deus. Filho é filho, Deus é Deus. Meus amados, eu vou encerrar, porque também faltava pouca coisa, né? Eu vou encerrar. Você quer estudar mais um pouco? Lê o livro Isaías, do capítulo 21, 9 e 10. Eu ia encerrar com Isaías, mas vou encerrar por aqui, porque o vídeo pode ser cortado. Aqui nós íamos falar sobre nações, que as nações de Israel descia para Jerusalém. Todo mundo descia. Por isso que lá em Apocalipse fala de nações. Quando fala de nações em Apocalipse, não está falando de Brasil, não está falando de Portugal, não está falando dos Estados Unidos. Está falando das nações do povo de Israel que descia. As nações que vem da terminologia, como é que chama? Aqui de índio, como é tribo, né? Das tribos. Aquelas tribos se formaram nações. E essas nações, tempo de festa em Jerusalém, descia a todos. E chegou no ano, na época da guerra, dos 66 a 70, do meado de 66 até o ano 70, agosto de 70, aí teve a festa, tinha uma festa lá, acho que era da Páscoa ainda, né? Se não me engano, se não me falha a memória. E os romanos cercou Jerusalém cheia de gente, nem saía, nem entrava. Enquanto tinha comida lá dentro, ia sobrevivendo. Depois a comida acabou, muitos foram mortos, outros morreram de fome, os filhos, as mães cozinhavam, comiam os próprios filhos. Era a grande tribulação. Aconteceu, e a igreja atrás de tribulação, meus amados, acorda, vamos tirar a chupeta desse povo, tirar a mamadeira, que esse povo precisa crescer. Paz e graça, e até quinta-feira a todos, um resto de semana maravilhosa, e tenham outra semana mais maravilhosa ainda, na presença de Deus. Paz e graça, e até a próxima.